Quanto tempo assim, fora da mídia, né? Que a gente não se encontra. Porque no dia a dia, de vez em quando, a gente se encontrando nas escolas. Que o Zé Rubens, depois que parou de jogar, se formou em educação física, hoje é professor de educação física e trabalha no Reis Neves, né, Zé? Boa noite, Zé, um abração. Boa noite, Jota. Boa noite, Reginaldo. Graças a Deus, né? Eu acho que o caminho do esporte deu tudo para mim, que eu precisava. O sonho que eu vivi, que eu tinha que realizar. Mas só que eu não esqueci de um problema, né? Só que eu tinha que estudar. Isso aí eu falo para todo garoto que começa hoje em dia. O estudo te leva para o caminho do conhecimento, pode mudar a tua vida, da tua família e do mundo melhor para você. Então, garotada, um conselho de amigos, não deixe de estudar. É o professor Zé Rubens, né? O pessoal do Reis Neves conhece bem, né? Zé Rubens. Aliás, tem um torneio esses dias atrás, você estava envolvido lá naquele torneio que foi realizado lá no Reis Neves? Ah, sim. Você estava jogando lá no meio também? Não joguei. Eu participei, lógico, eu participo sempre, né? Que o Reis Neves nós fizemos o Varal Solidário. O Varal Solidário, onde nós demos roupas para quem tem frio e comida para quem tem fome, né? E a minha escola, o Reis Neves, e ela sempre faz eventos para ajudar as pessoas que necessitam. E é muito bacana, e lá todo mundo gosta de fazer isso. Ô Zé, quanto tempo você está dando aula, Zé? Faz uns 15 anos, pelo menos, né? Quase 20 anos já estou dando aula já, quase 20 anos. Aí. Ô Zé, vamos contar um pouquinho da sua história. Você começou onde a carreira? Foi na Ferroviária? Eu comecei aos 17 anos na Ferroviária de Araraquara, onde eu fiz uma avaliação junto com os profissionais na época, né? Nem com os juniores não foi. Eu ainda fiz uma avaliação de lateral direito, que nem sabia. Então você batia com a perna esquerda? Mas aquela vontade de você jogar num time profissional, a fazer uma avaliação, só tinha aquele espaço para mim aquele dia que eu estive na Ferroviária, e é onde eu abracei a causa, abracei com os dentes, fui lá e graças a Deus eu passei na avaliação. Você mandou umas fotos, eu não sei, eu achei que você tinha passado também para o Reginaldo, eu passei agora, não sei se o Reginaldo vai ter no jeito aí de jogar essas fotos. Inclusive tem você na Ferroviária, tem você na Francana e tem um outro time que agora me fugiu da memória, que você me mandou. Na Ferroviária, acho que são duas fotos da Ferroviária. Duas fotos da Ferroviária e uma na Francana, né? Sim, inclusive, sim. Na Francana eu estava observando, o Vidotti jogava lá. O Vidotti é da época do Casagrande no Corinthians. Sim. O time da Francana era um excelente time, né? Lá onde tinha o Vidotti, tinha o Zé Mário Crispim. O Zé Mário é um médio volante. Médio volante jogando no Palmeiras, na Paulo, Isso, exatamente. O cara jogava com maestria, né? Com uma classe fora de série. E o time todo era bom. Lá tinha Renato Lima, tinha Roberto Fachin, tinha Donizete, tinha o Maurício Zagueiro. O time inteiro era bom. O Donizete é o próprio, não é aquele que jogou no Olímpia, não? Não. Aquele Donizete foi um garoto que surgiu lá em Franca mesmo, mas ele iniciou lá e terminou por lá mesmo. Então, Zé, eu estava observando aquelas fotos lá, rapaz, e do Olímpia você não tem nenhuma? Eu tenho assim, mas não consegui mandar. Mas eu tenho muita foto do Olímpia. Mas outra ocasião que você voltar, sim, deixa selecionada para a gente mostrar, né? Com certeza. A intenção aqui, o que eu penso no programa, é resgatar jogadores da nossa região, principalmente jogadores que passaram pelo Olímpia Futebol Clube, né? Que fizeram história. Você fez história no Olímpia, numa época que o Olímpia era um time a ser batido, né? Muito bom. Era um time a ser batido, não era? Jota, eu acho muito importante você resgatar os atletas que vestiram a camisa do Olímpia, né? Que honraram a camisa do Olímpia. É muito bonito você contar a história de quem passou, quem vestiu essa camisa, né? Que nem o meu caso. Eu subi com o Olímpia tive 2 acessos com o Olímpia.
Então, eu jamais... Qual foi o primeiro acesso? Em 88. 88 eu tive o acesso com o Olímpia e em 90 era também. Era a terceira divisão? Era a terceira divisão, nós subimos. Segunda, e sim, depois nós subimos para a primeira divisão. Para a primeira divisão, onde o São Paulo acabou com o nosso sonho, né? Por causa do São Paulo, nós ficamos na 2. Aí veio a contusão, né? Aí eu jogando, veio a contusão. Mas isso daí, assim, preparado, eu não estava. Mas só que eu tive que dar uma reviravolta na minha vida e tentar por outros meios, né? Porque o futebol, você sabe, que hoje ou amanhã pode acontecer algum desastre com você, pode ter uma fatalidade, onde aconteceu comigo. Mas eu tenho uma cabeça boa, graças a Deus, fui estudar, terminei o meu estudo, fiz minha faculdade, comecei a dar aula, fui caminhando passo a passo e hoje, graças a Deus, estou nessa escola maravilhosa que é o Reis Neves. Ô Zé, mas o futebol é compatível com o estudo? Na sua época era compatível? Por causa das viagens? Não, eu pela ferroviária não dava para estudar porque era campeonato brasileiro. Então a gente estava viajando o Brasil todo. Distâncias longas? Distâncias longas, então não tinha como estudar. Depois que eu joguei no Novo Horizontino, eu terminei o colegial, eu terminei o ensino médio, depois eu vim para a Olímpia, terminei mais uma parte, e aí eu regressei na faculdade, graças a Deus hoje sou formado, levando o conhecimento que eu tenho para os jovens, né, que precisamos trabalhar muito a cabeça desses jovens de hoje, viu? Hoje eu estava pensando, falei, olha, o Zé Rubens como professor, que é hoje um ex-atleta, e a garotada, eles põem na cabeça em ser jogador de futebol, mas o futebol pode acontecer e pode não acontecer, né, o sucesso, né? São tantos que às vezes se contundem e acabam não chegando, a gente tem um costume de dizer que o futebol tem 10 anos de carreira, né, a média, né? E depois disso, o cara tá novo ainda e às vezes, ou por uma contusão, ou por qualquer outro motivo, acaba não dando certo na carreira. E a vida continua, né, Zé? Com certeza, o futebol dá chance para todo mundo, quem quiser praticar. E também, uma coisa, né? Futebol é o seguinte, 99% é trabalho e 1% é talento. E para onde você vai achar esse talento? Hoje em dia tá difícil, mas a nossa região aqui, sempre conversei com muitas pessoas, nossa região é rica em talento, só falta lapidar, fazer um trabalho sério, você consegue tirar. Eu estive há poucos tempos lá em Novo Horizonte, conversando com o Beto, que é amigo meu desde a época que eu jogo no Horizontino, e amigo de faculdade, explicando o trabalho de base que eles estão fazendo. Hoje, eles têm jogador no Real Madrid, tem jogadores no Atlético Paranaense e no Cruzeiro, e eles alojam 100 atletas menores e tudo assim, atleta de nível. Se vai virar todos, ninguém sabe, mas eles estão fazendo o caminho certo, estão plantando para colher mais tarde. Então, o futebol hoje é um caminho, né, para tirar inclusive o jovem das drogas, né, do caminho errado, né? E tem muitas equipes fazendo esse trabalho, né? Muitas equipes grandes e equipes até do interior. Você vê o Mirassol, por exemplo, já faz isso, né? Sim, o esporte... Novo Horizontino. Novo Horizontino, o esporte, ele dá uma visão, ele dá uma noção para quem quiser praticar esporte. Mudar a sua vida, mudar a vida da sua família, né? Porque hoje o futebol está dando muito dinheiro. Hoje qualquer outro jogador ganha muito. Na minha época, não. Eu joguei com cada jogador que, pelo amor de Deus, tirava o chapéu todo dia, né? Hoje ganha-se mais e joga-se menos, né? Em comparação com a sua época, por exemplo. Exatamente. Eu, quando cheguei na Ferroviária, a Ferroviária era um time que só tinha craques, gente. Tinha o Washington, tinha Volney, Paulo Borges, tinha Bispo, Zé Roberto. Só fera. O único, assim, jovem lá do time era eu. Mas, graças a Deus, eu vivi no meio daquelas pessoas todas, aprendi muito. Tem que ser assim, o jogador tem que ser humildade, ele tem que treinar. Eu sempre gostei de treinar, nunca gostei de faltar de treino, sabe? Acabava o treino, ficava lá treinando minhas faltas, o que eu tinha que treinar, os fundamentos, isso que o garotador não faz. E muitos times também não fazem, acaba o treino, toma banho e vaza. Não, tem dedicação, que dedicar. Ô Zé, da Ferroviária, você veio para Olímpia, né? Ou foi primeiro Francana? Não, a primeira da Ferroviária, eu joguei muitos anos, depois fui para o Novo Horizontino, eu subi com o Novo Horizontino, aí eu voltei para a Ferroviária, onde eu ingressei, joguei Campeonato Paulista, joguei o Campeonato Brasileiro. Eu fiquei lá até no ano de 85, aí o Novo Horizontino foi atrás de mim de novo,
Eu não quis no Horizontino, porque 2 temporadas tinha passado lá, eu fui para o União de Bandeirantes do Paraná. União Bandeirante? Joguei no União de Bandeirantes do Paraná, queria defender outras equipes, fui para o União, fiquei 1 ano, tá? Fizemos um excelente campeonato do Paraná. Do Paraná eu voltei e no outro ano acho que eu vim para o Olímpia. Vim para o Olímpia, ainda tinha uma excelente equipe, nós tínhamos, né? Era um timaço, né? Era um timaço, com valor, até lá na ponta esquerda ali, que era o Sabão, às vezes era o Taruguinho, fazia o quarto. O Sabão era aqui de felizmente, né? Catiguá, nosso saudoso Sabão, um menino que jogava muito, mas infelizmente, Deus agora está nos braços de Deus, né? Mas a vida continua, a gente vai sempre lembrar do atleta, com o centroavante que ele era. Tá certo. Olha, vou passar mais uma matériazinha, continua aqui, já a gente libera você. Olha, ainda falando sobre a Copa do Brasil, Reginaldo, então jogos Santos e Corinthians, Palmeiras e São Paulo, que será numa segunda-feira, né? Não, segunda-feira é pelo Brasileiro, né? A segunda-feira é pelo Brasileiro, que a segunda-feira, outra segunda-feira. Bahia e Atlético, Atlético Goianense e Goiás, Ceará e Fortaleza, Cruzeiro e Fluminense, Botafogo e América Mineiro, Flamengo e Atlético Mineiro. Tem alguns jogos aqui que são clássicos estaduais, hein? Olha, Santos e Corinthians, São Paulo e o Palmeiras, o Atlético Goianense pegando a equipe do Goiás, né? Então, nós teremos grandes confrontos aí na Copa do Brasil, hein? Realmente a coisa vai pegar fogo, viu, Zé? Vai. Eu acho que tá difícil, né? É difícil apontar hoje um favorito. Tá funilando, né? Tá funilando. E só com times bons. Só com times bons. E esse é bom pro futebol. Ó, o Atlético venceu pelo Campeonato Brasileiro no último final de semana a equipe do Fluminense. Rapaz, pra mim foi surpresa. Não desmerecendo a equipe do Atlético, nada disso. Pelo plantel que tem, o Fluminense perdeu dentro de casa, né, por 2-0. E o Flamengo, rapaz, o que tá acontecendo com o Flamengo, hein? A Urucubaca do São Paulo foi pra lá, é isso, Reginaldo? Mudou de lado. Mudou de lado? Mudou. Porque, rapaz, o plantel, ô Zé Rubens, o Flamengo é um timaço também. Mas vai mudar, Jota. O papel é um timaço, né? É um timaço, Jota, mas vai mudar, porque eu tenho um grande amigo lá hoje, que é o treinador do Dorival, né? Para nós era É conhecido o senhor, Dorival? Conhecido, desde garoto, jogamos junto nos juniores da Ferroviária. Olha, eu não sabia, rapaz. Tem foto dele aí comigo, tá? Ah, é? E eu torço muito, assim, pela pessoa que ele é, pelo caráter que ele é, o amigo, porque todas as vezes que eu precisei, porque agora eu estou com uma eletiva, né, na escola sobre um olhar para o futuro, e ele me deu, assim, me fez uma live o ano passado de 1h30, para a escola. Que maravilha, ele parou a escola, foi uma maravilha. Parabéns. Ele é uma pessoa, Jota, parabéns. Uma pessoa que eu posso te falar. Eu torço pro Flamengo hoje por causa dele, cara. Ele é uma pessoa de coração, de caráter, de família, é um homem fora de série. A aparência passa isso mesmo, né? Sim. Agora, a gente, como não conhece, você sabe que a aparência engana, né? Agora, você falando, então, não vamos discutir. Ainda sobre o jogo do Flamengo, o Internacional só pegou 3-1 em cima do Flamengo, viu? E foi também, não chega a ser uma surpresa, né? Porque é um clássico, né? É um clássico e outra, né? O Dorival estava arrumando o time, né? Eu garanto para você que na próxima partida vai ser diferente. Agora, rapaz, o Corinthians, hein? Pegou Juventude e não tomou conhecimento não. 2-0 e assume a liderança do Campeonato Brasileiro Corinthians, hein? A torcida do Corinthians está feliz da vida. Você também, né? Você também, né, Reginaldo? Eu tô feliz. O seu São Paulo venceu e encostou aí, tá com 18 pontos aí na terceira colocação, rapaz. Tá subindo aí. Só que precisa jogar mais, hein? O São Paulo tem um baita de um plantel, mas não sei o que acontece. Você já conseguiu perceber o que acontece lá? O time joga bem num tempo, no outro desaparece. Alguma zica, não é possível. Ô Zé Rubens, você já viu isso acontecer na época que você jogava? Já, né? Tem muitos times que às vezes o nome. É normal isso? É normal, às vezes você contrata um jogador que dependendo do estado que ele tá, lá ele é um excelente atleta. E eu acho, para falar para você, Jota, eu acho que o estado de São Paulo é uma vitrine muito forte. Quem joga o estado de São Paulo, joga qualquer outro estado. Mas para jogar aqui não é fácil, não. Tem muitos jogadores que sentem dificuldade de jogar em São Paulo. O futebol é diferente. A camisa pesa? A camisa, às vezes sim. Assim, mesmo no Olímpia, você lembra aquela época aí que o Olímpia montou um time... É uma responsabilidade danada. Lógico. Você lembra aquela época do Olímpia, lá em 90, quando o time subiu? Muitos jogadores, né? Muita euforia. Muitos jogadores que vieram de fora não deu certo no Olímpia.
Não deu certo, E eram grandes jogadores. Grande jogador no time deles, mas no Olímpia não deu certo. Ainda sobre o Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro estava vencendo o Santos. Olha, essa meninada, o Santos está renovando. É impressionante como que o Santos consegue renovar de um ano para o outro, né? Às vezes de 2 em 2 anos, e o time entra, vai encaixando. Você vê que tem uma garotada lá jogando fino da bola, né? Tava perdendo com um jogador a menos, um jogador expulso, e conseguiu empatar. Foi pênalti, mas não importa. Né? Eles conseguiram arrumar a situação de gol, no pênalti empatou com o Atlético Mineiro, dentro da casa do Atlético Mineiro. Sim, eu acho que o Santos, o trabalho de base que eles fazem é muito forte. Você vê que hoje eles estão arrebanhando os garotos lá de 5, 6, 7, 8 anos e traz a família junto. Se mora em outro estado, traz a família junto para não deixar o menino desamparado. Um apoio moral, né? Um apoio moral, é isso que o Palmeiras está fazendo agora, está recolhendo, também está recolhendo muitos frutos agora o Palmeiras. É isso que tem que fazer. O Brasil, aqui é o berço do futebol, gente, mas só que nós temos que levar mais a sério, porque a Europa copiou tudo de nosso, só que lá eles têm muita disciplina. O Brasil não está naquela brincadeira ainda, nós temos que parar com isso e levar a sério, treinar, fazer trabalho desde assim do iniciação esportiva, fundamento, até o profissional, disciplina, né? Tática, técnica e tudo, e tem tudo para dar certo de novo. Mas o brasileiro taticamente é indisciplinado, historicamente, né? Com certeza. Historicamente. Com certeza, com certeza. Não é falar mal, não. Não. Tá na cultura do Não, Brasil. tá na cultura. A gente gostaria que tudo levasse a sério aqui, sabe? Porque hoje você vê o treinamento dos... Se bem que eu vou te dizer um negócio aí, eu preferia aquele time taticamente indisciplinado. Rapaz, os caras davam cada nó em sueco, em alemão. Jogava. Porque o diferencial, Zé, é justamente isso. É a arte de jogar futebol que Sim. hoje o jogador até sabe jogar, mas tem medo de jogar. Ô Maurício, eu vou te contar, quando eu cheguei na Ferroviária com 17 anos, né? Eu ia fazer 17 anos ainda, eu faço sempre que eu faço aniversário de novembro. Aí a gente jogava ali contra o Noroeste, contra o América Rio Preto, contra o Marília. Não tinha time ruim. E o Campeonato Paulista tinha 20 equipes e caía um. A briga era muito grande, a disputa era muito grande. E também, naquela época, eu fui convocado 2 vezes para a Seleção Paulista. Aquela época tinha campeonato de seleções. E aonde das seleções que tinha, dos campeonatos brasileiros de seleções, você era convocado para ir para Toulon, da França. É o torneio de Toulon. Toulon da França. Exatamente. E aquela época eu não fui para Toulon porque teve o Chico Assis, que era o lateral esquerdo muito bom. Me lembro que era da Inter Porto Alegre. Ele jogava de lateral e ponta esquerda. Então era mais fácil levar o Coringa, Mas eu fiquei feliz que ele foi também, mas a vida passa. É questão de oportunidade, né? É um momento, né? Sim. Mas apesar de tudo, né? Você acabou se tornando aí um grande professor, a verdade é essa. Né? E tem uma história no futebol para contar aí para os meninos aí que você trabalha com isso. Sim, graças a Deus, a gente sempre tem a cabeça boa, né? Tá orientando, tanto assim, dentro da escola como fora da escola também. A gente orienta os meninos. Aí, a foto aí. Quem é? É o Dorival Júnior. Dorival, né? Volta lá, Reginaldo. Tá aí, ele falou do Dorival Júnior. Volta essa foto aí, ó. É o Zé Rubens com o Dorival Júnior, que hoje está lá no Flamengo, treinador do Flamengo, grande Dorival Júnior, grande treinador. Sim. E que o Zé tá falando aí, né, dele como pessoa, né? Pode falar porque conhece. Aí tá o Zé Rubens, aí, campeonato na Ferroviária. Sim. E que mais? Tem mais aí. São 4. Aí está o Dorival. Aí a foto do Dorival Júnior, né? Do São Paulo, né? É do São Paulo, quando ele estava hospedado aqui em Rio Preto. Aí o Betinho Reco e o Ângelo chamou para que queria conhecer o time do São Paulo, conhecer o Dorival. Aí eu fui com eles até Rio Preto, eles conheceram, gostaram do rapaz também. Ele deu toda a atenção para eles, para mim principalmente, aonde ele estou com uma camisa que ele deu para minha filha na época, minha filha é São Paulina. São Paulina? Minha filha é São Paulina. Mas você não revelou para quem você torce, né? Não, eu sou santista. Santista ou perezista? Não, sou perezista, mas o meu time do coração é Olímpia, Ferroviária e Novo Horizontino. Isso eu não posso negar. Né? Isso, graças a Deus. É a raiz, né? Isso, É a raiz. Mas então, você estava falando aí Tem mais foto aí?
Tem uma da Francana aí, não sei se você está no ponto aí, da Francana, tem uma com a equipe da Ferroviária. Esse time aí da Ferroviária, nós disputamos o campeonato de 82. Você pode ver, é tudo da base. Tudo da base. Não tem um jogador contratado aí, ó. Disputando com a Paulista naquela época com o time da base. Quem que é aquele centroavante ali? O centroavante, deixa eu ver quem é, peraí. Ixi, eu sei meu óculos, pode pegar lá? Não, deixa quieto. Não é Marcão não, né? Não, Marcão. Não, é tudo da base. Aí eu posso te falar, era o Zilinho. Ali é o Zilinho. Pelo tamanho ali, eu imaginei que fosse o Marcão. Não. O Zilinho, o Marco Aurélio, o Hermínio, o Abelha, o Vica, né? Ele jogou no São Paulo. Jogou no São Paulo, no Flamengo, Japão. Eu de lateral esquerdo ali. Ali acho que tá o Miltinho. Tem um menorzinho ali, Zé. O zaga é tudo grandão, era o menorzinho. Ali tava o Miltinho na ponta direita, acho que o Marinho Ran, centroavante. O Marinho Ran, grande. Jogou na Portuguesa. Na Portuguesa, seleção brasileira, foi campeão com o Bebeto, Romário, Exatamente. o Sidney, Douglas Neves e o Claudinho. Esse time Esse aí... Claudinho é aquele que jogou no Santos? Não, esse Não Claudinho aí, jogou no Goiás, é um garoto de Brotas. Ele que inventou a pedalada. Ele que começou a dar as pedaladas aqui no Brasil, iniciou. Esse menino aí era mais liso que um quiabo. Esse menino era fera. Tem mais aí, Reginaldo? Tem mais foto aí Essa daí é... A Francana. É a Lancha Filho aí? Não, aí é no campo do Palmeirinha de Franca. Palmeirinha. Nós fizemos um amistoso lá. E ganhamos 2-0, até eu fiz um gol esse dia. Aí tem jogadores, tem o Roberto Fachin, tem o Vidotti, Eu né? reconheci o Vidotti. Renato Lima, que jogou na Seleção Brasileira do Sub-20 na época. O Henrique, tá o Zé Mário Crispim no alto. Médio volante. O médio volante. Ali tá o Zé Mauro, que tá de auxiliar técnico ali. O grande Zé Mauro jogou na Francana. Jogou na Francana, um jogador muito voluntarioso. Tem o Maurício, que jogou no Santos. O Wilson, o goleiro, jogou na Ponte Preta. Jorge Luiz era do Rio de Janeiro. Esse Wilson jogou no Santos também, né? Não é isso. Não é aquele. Você jogou na Ponte Preta, depois jogou aqui no Olímpia comigo também, em 90, mas foi dispensado. E o Batista, o zagueiro, jogou no Botafogo Ribeirão Preto. E o Vidotti é daquela geração do Casagrande. O Casagrande, sim. O Casagrande, Eli, uma galera lá. O homem sabia fazer gol, viu, Maurício? Fazia. Só fazia gol. Muito, muito bom. Muito bom jogador. Tem mais aí, Reginaldo? Essa aí já mostrou, tem o Zé a minha, Rubens. Zé Rubens. Acho que acabou. Grande lateral do Olímpia. Aí tá aí também com o técnico do Flamengo, né? São 4 fotos. Aí a gloriosa Ferroviária de Araraquara. Essa época aí dava chance para todos os garotos, né? Todo time do interior tinha time juniores bom. Tinha um time massa, então, né? você viu o Marília, que subiu, foi campeão em 88 da São Paulo. Todos aqueles atletas subiram pro profissional. No Noroeste tinha Lela, nós jogamos na Seleção Paulista, Lela. Lela jogou na Inter de Limeira. Na Inter de Limeira, Curitiba. Foi campeão paulista. Foi campeão brasileiro pelo Curitiba. Exato, também lembro bem. Tinha aqui mais o Marola. Jogou no Santos, o goleiro. 15, jogou no Santos também. O time da Seleção Paulista também era muito bom. Era excelente. Olha, o seu São Paulo venceu, né? Poderia ter tomado gol, viu? Primeiro tempo do São Paulo, eu vou te dizer um negócio. Antes dos 15 minutos, a equipe do América criou no mínimo 3 chances de gols, viu? E veja como que é o futebol, né? Não fez. Aí o São Paulo foi lá, botou um para dentro e segurou o resultado, né? Isso é importante, são 3 pontos. E colou na parte de cima do campeonato aí em terceiro lugar. Sim. E tem um detalhe, né? Não adiantou tocar no Caleri, mas como tá apanhando o Caleri, hein, rapaz? Coitado, tá dando dó do Caleri ali, viu? E ele é forte, é um jogador valente, é um típico centroavante, né? O Zé. Um centroavante é difícil marcá-lo, né? Ele é muito forte. Muito forte, não sabe? Não se contunde, né? Não, sabe sair dos dois lados. É jogador argentino também. Treina demais também, né? Tem os seus fundamentos, tanto pé direito como pé esquerdo, tanto cabeceio, que muitos atletas hoje não têm. Cabeceio, gente. Você pode olhar, sai poucos gols de cabeça. Ele é fatal. Ele é fatal. Ele é fatal. Tanto é que a torcida já grita, né? Toca nele que é gol. Ele ganhou a bola na área, é um sufoco para a defesa. Sim. Então, nós temos aí, o Palmeiras venceu ontem à noite, olha o Curitiba, hein? O Curitiba que tem um bom time, deu trabalho para o São Paulo. Aliás, o São Paulo deixou escapar a vitória lá em Curitiba. A verdade é essa. Teve chance de vencer, não venceu, ficou no 1-1, né? Cedeu o empate. Agora, com o Palmeiras não tem essa não. Eu estava vendo até a entrevista do jogador do Curitiba, agora não me lembro o atleta, e ele falou, Palmeiras, né? A hora que ele foi falar, Palmeiras. O Palmeiras é o time hoje a ser batido, né, Zé?
Ô Maurício, eu acho que ele está acima de todos, né? O Palmeiras tem um time jovem, É um conjunto, né? é um conjunto. Você troca as peças, tá a mesma coisa. Eles estão usando, não tem mais aqueles medalhões, só tá tendo a juventude. Quando troca, o time fica até, às vezes, até melhor, tá no caminho certo. Eu estava assistindo esses dias uma entrevista com o treinador do Palmeiras, o Abel. Ele estava explicando a situação, que primeiro ele quer fazer o Palmeiras o homem e depois o atleta. E nisso aí, Esse trabalho é muito digno, hein? muito digno. O jogador que não quer, que não está afim de respeito, já está fora dos planos dele. Então, por isso que o Palmeiras está aí. E não é por um acaso. Não é por um acaso. É um trabalho. É um trabalho. De longa data. Está jogando diferente de todo mundo. O Palmeiras está jogando numa alta velocidade, rotatividade fora do série. E onde ninguém está sabendo marcar o Palmeiras. Esse que é o problema. É muito difícil. Tá né? muito difícil marcar o muito Palmeiras. difícil. E eu falo pra você, é um sério candidato à Copa do Brasil e à Libertadores. Eu vou te dizer um negócio, se ele passar pelo São Paulo, vai ser difícil parar ele, hein? Tudo bem que tem Atlético Mineiro, Com certeza. tem Botafogo, tem Flamengo, mas eu acho que, embora não esteja no mesmo nível, assim, não sei lá, a gente fala não está no mesmo nível. São Paulo vai lá e engrossa, tirou o Campeonato Paulista do ano passado, né, do Palmeiras. Então é um clássico muito complicado esse pro Palmeiras, né? Porque o São Paulo, se vencer, venceu um grande time, né? Agora o Palmeiras pega um adversário que você não sabe o que vai acontecer. E se dá numa noite, numa tarde, eu não sei, vai ser à noite, né? Acho que vai ser à noite. Se pega uma noite que os caras resolvem jogar, né, que tudo dá certo em caixa. Exatamente. É um adversário complicado, viu? Sim, muito exatamente. difícil. Ainda nós temos... O que mais aqui nós temos aqui? Sobre o Fluminense, né? O Fluminense perdeu por 2-0 em casa, rapaz. O Atlético Goianense. Bela vitória do Atlético Goianense, hein? Eu acho que pouca gente esperava, a não ser o torcedor do Atlético e os próprios atleticanos, né? De quem teve... Eu acho que o Fluminense não esperava por isso. Não, quem viu a vitória do Fluminense sobre o Atlético, achava que ia ser fácil, né? Mas foi surpreendido. Não tem jogo fácil, Não tem jogo fácil. Não tem Foi jogo surpreendido. fácil, não. E nós tivemos à noite, né? O Flamengo jogando lá em Porto Alegre e o Internacional que tá arrumando, né? Vai arrumando a equipe. O Internacional é um time de tradição no futebol brasileiro, né? É sempre um clássico, como eu falei anteriormente, né? E de repente o Flamengo se deu mal, hein? E o que me assusta é que é um plantel muito estruturado, né? Que tem grandes jogadores, né? Mas aí pega o Inter que tá certinho, né? Pode até ser, né? Mas eu acredito no Palmeiras. O Palmeiras tá um time redondinho, né? Tá certinho, onde tem os jogadores... É o favorito hoje. É o favorito hoje. Hoje, Mas, como também muda muito, né? São 2 jogos, tudo pode acontecer. Pode acontecer. Olha, nós temos também a Copa Paulista. O Mirassol, que havia vencido o Brasil de Pelotas no último sábado, dia 4, por 2-0, acabou perdendo jogando contra o ABC, lá em Natal. Perdeu por 1-0. O próximo compromisso do Leão, nosso querido Mirassol, será domingo no Maião, às 11 horas da manhã, diante da equipe do São José, pela sequência do Campeonato Brasileiro da Série C. O Mirassol hoje representa aquilo que foi o América nos anos 70 e 80, né? Isso, rapaz, infelizmente, né? O América, aquele time... Venceu, hein, final de semana. Venceu. Mas quem viu o América, né, aquele estádio antigo, antigamente, né? O time que tinha, como jogava. É impressionante, construiu um belo de um estádio e o time afundou. Não conseguiu Não mais conseguiu mais reeditar. manter, né? Seria aquele campo antigo lá. Mário Alves Mendonça. Mário Alves Mendonça, lembrou bem. Narrei muitos jogos lá. Que bom. Todo time que vinha lá já vinha tremendo. Sabia que o América não era fácil, né? Não tinha jogo difícil, assim fácil pro América, mas todo time que vinha aí, não interessava qualquer time. Tinha medo do América. No interior era muito forte, gente. No interior era muito forte demais. E hoje o campo lá fizeram o Teixeirão, e o time caiu, está na última divisão hoje, e está difícil se reerguer. Venceu por 5-3, né? Olha essa tuba Andradina. Agora me deu um branco aqui.
No último domingo. Olha, a rodada do Campeonato Brasileiro teve o Corinthians vencendo o Juventude por 2-0, o Atlético Mineiro empatou com o Santos em 1-1, que nós já citamos, o Fluminense perdeu em casa para o Atlético Goianense 2-0, a equipe do Internacional venceu o Flamengo por 3-1, o Goiás empatou com o Ceará, 1-1 em casa, o São Paulo venceu o América Mineiro e o Coritiba perdeu em casa para a equipe do Palmeiras. Nós temos, ainda hoje, na noite de hoje, o Botafogo recebendo o Avaí dentro de seus domínios. A classificação ainda dependendo desse resultado do Botafogo e Avaí, né? A classificação traz o Corinthians em primeiro isoladamente com 21 pontos, o Palmeiras na cola com 20 pontos. Depois vem o São Paulo com 18 em terceiro, o Internacional também com 18 em quarto, o Atlético Mineiro aparece em quinto com 17, o Atlético Paranaense em sexto com 16, Curitiba em sétimo, 16 pontos, Fluminense em oitavo, 14 pontos, depois vem o América em nono com 14, o Santos em décimo lugar, 14, o Bragantino em 11º, também 14 pontos, o Ceará em 12º também 14 pontos, depois vem o Goiás, com 14 pontos em 13º, o Atlético Goianense em 14º com 13 pontos, o Flamengo em 15º, 12, Botafogo 16º com 12 pontos e ali naquela zona que ninguém quer estar, aquela incômoda situação os 4 últimos ali, o Cuiabá tem 12 em 17º, o Avaí em 18º, 11, Juventude em 19º com 10 e o Fortaleza, que diria, hein? Quem diria, hein? Fortaleza tá fazendo uma bela campanha na Libertadores e no Brasileiro não consegue encaixar, rapaz. Tá em último lugar aí com 6 pontos em 20º lugar. Maurício, para quem viu esse Fortaleza jogar, eu acho que ele tá num patamar muito bom, sabe? Não está condizendo aí não, porque com o Brasileiro e Libertadores, porque eu vi o jogo dele com o Flamengo, eu vi o jogo dele com o Ceará. Ganhou do Flamengo. Nossa, é um time que... Muito altos e baixos. Muito altos e baixos, mas é um time que, sei lá, assim que mudar essa fase dele, vai dar um pouco de trabalho para muita gente aí. Isso é fase, né? É fase, porque o Ceará também, outro time que eu gostei. Os 3 times que eu gostei, via jogar, tá sendo o Palmeiras, o Ceará e o Fortaleza. Olha, a próxima rodada... Antes da Jota, com a vitória de ontem, o Palmeiras assumiu a liderança, com 22 pontos. Ah, exatamente, não está computado aqui. Isso. O Palmeiras é líder, desculpa. O Palmeiras é líder. Lembrou bem, Reginaldo? Valeu, Reginaldo, me salvou aqui. Ó. Porque o Corinthians estava na liderança e o jogo foi ontem à noite, né? Realmente, assumiu a liderança do Palmeiras. Desculpe a torcida do Palmeiras aí, hein? Que eu não tinha computado aqui a vitória de ontem da Sociedade Esportiva Palmeiras. O Palmeiras fica bravo. Tá. E o que você acha de São Paulo e Palmeiras? Eu acho que o São Paulo pode atrapalhar o Palmeiras. Tem plantel para isso. Eu acho que sim. Tem plantel. Agora, exatamente por estar a responsabilidade toda pro lado do Palmeiras. É né? verdade, tem isso também, né? Aí joga no Morumbi, né? Joga no Morumbi. Porque jogar com o Palmeiras lá no Allianz Parque é uma tarefa árdua, né? Sim, com certeza. Lá ele já conhece todos os caminhos do campo, né? Com a torcida do seu favor, empurrando os 90 minutos. É igual a torcida do Corinthians antigamente, gente. Eu acho assim, vou falar para vocês aqui, Reginaldo e Maurício. Uma coisa que eu gostava de jogar pela Ferroviária era contra o Corinthians Pacaembu. E lá não tem jeito, né? Aquela torcida do Corinthians é diferente de todas. Ela é diferente, ela empurra o time. Só não joga quem não quer, quem não sabe. Torcida... Ali é jogar ou jogar. Jogar. Ali o couro come. Eu joguei contra aquele time do Corinthians, a Democracia Corintiana, que era Zenon, 81, era Sócrates, 82, era Vladimir, era Taliba, era Birubiru, Casagrande. Não tinha como. A torcida empurrava mesmo, é amor. Juninho. É um time assim, Vladimir. Era difícil ser batido. A torcida empurra. Você já imaginou um time daquele do Corinthians hoje disputando Libertadores? Nossa, não tinha jeito, né?
Time do sonho, É né? de sonho, é torcida. Para os dias de hoje, né? Vixe, um é timaço, demais. O São Paulo que eu diga, né? Os tempos. O São Paulo perdeu 2 títulos pro Corinthians naquela época, rapaz. Impressionante. Os tempos mudam. 2 títulos, rapaz. Você dá risada, você não lembra disso, né? Não. Você não lembra, mas eu lembro. Rapaz. O Corinthians era um adversário muito difícil. Aliás, tá falando do Vidotti, era daquela época lá. Época, sim. Que o Casagrande despontou, ele jogou também. Depois acabou sendo emprestado, né? E rodou para vários clubes do Brasil. Sim. Hoje mora em Assis. O Casagrande também saiu, né? Mas o Casagrande, quando saiu, deu sorte de ir pro São Paulo, lembra disso? São Paulo. Fez uma dupla com o Careca lá fora do comum. São Paulo, né? Flamengo, Se valorizou Flamengo. muito. Sim. E foi vendido para a Europa depois. Europa, isso. Olha, ainda nós temos a próxima rodada, a 10ª rodada no meio de semana, traz os seguintes jogos. Ó. Juventude e Santos na terça-feira, na quarta Ceará e América Mineiro, ainda na quarta-feira Bragantino e Coritiba, também na quarta-feira Goiás e Internacional. Depois Flamengo e Cuiabá, ainda na quarta-feira. Na quarta-feira também Atlético Paranaense e Corinthians. Na quarta-feira América Mineiro e Fluminense. E na quinta-feira o Botafogo recebe o São Paulo lá no Rio de Janeiro. Depois na quinta temos ainda Palmeiras e Atlético Goianense e Avaí e Fortaleza fechando os jogos do meio de semana. No final de semana nós teremos Atlético Goianense e Juventude, Cuiabá e Ceará, Santos e Bragantino, Atlético Mineiro e Flamengo. Reeditando uma final de brasileiro, hein? Sim. Lembra? Opa, lembro. E Coritiba e Atlético Paranaense na segunda-feira, fechando a 13ª rodada. Corinthians e Goiás, Internacional e Botafogo, Fortaleza e América Mineiro, Fluminense e Avaí. E na segunda-feira, no dia 20, São Paulo e Palmeiras. A gente sai daqui e você vai ver o teu tricolor em pegar o Verdão, né? E aí? Na próxima, não segunda, né? Na próxima segunda, né? Na próxima. É o que nós temos aí. Vamos falar agora das categorias de base do Olímpia? Vamos embora. Muito bem, o time de base do Olímpia, eles jogaram, né? No meio de semana foi o Sub-20 e no final de semana o Sub-15 e o Sub-17. O Sub-20 ainda está na 6ª rodada, são 10 rodadas, não está bem na classificação, mas pode ainda reagir. Agora o Sub-17 está fora, o Sub-15 está classificado, né? O Sub-17 perdeu, aliás, o Sub-20 perdeu no meio de semana para a Internacional em Bebedouro. O próximo jogo será quarta-feira contra o Botafogo de Ribeirão em Olímpia. Já o Sub-17 jogou diante do Barretos no último sábado, empatou em 1-1 e perdia por 1-0. O gol do Olímpia, marcado aos 32 minutos, né, do primeiro tempo, o Leandro empatou para a equipe do Galo 1-1. O Sub-15 conseguiu vitória também no sábado, né, o jogo das 9 horas da manhã, e venceu no crepúsculo do jogo, aos 46 minutos. Gol do Vinícius Manuel na etapa complementar. O Galinho faturou, está aí classificado. Olha, rapaz, bela campanha da equipe do Olímpia Futebol Clube, hein? O Sub-15, nessa 10ª rodada, jogou com Canali, Luca, Léo Galante no lugar do Luca, o Maxwell Lorenzo e Olavo, o Vinícius Manuel, autor do gol, o João Pedro, depois o Thomas e o Matheus, depois o Raione, o João Otávio, depois o Raul, Miguel, depois Renan e Cauã, depois o Matheus Alves, o técnico Rodrigo Micali. E a equipe está classificada para a próxima fase, né? Foi a 10ª rodada. Está classificado aí, no grupo do Olímpia, o Sub-15, que é o grupo 1, o Mirassol está em primeiro com 23, o Olímpia em segundo com 20 pontos, depois vem o Fernandópolis em terceiro com 15, o Barretos em quarto com 13, o Tanabi em quinto com 5 e o Atlético Monte Azul com 4. Né? Classificam-se Mirassol e Olímpia como os primeiros, né, da ponta aí da chave, e também o Fernandópolis com o sexto melhor, terceiro colocado, como sexto melhor, terceiro colocado, o Fernandópolis também passa para outra fase. Já o Sub-17, pelo menos as informações que eu vi no site da federação, não está classificado. E o Sub-20 ainda tem algumas rodadas pela frente, como por exemplo o Botafogo no meio de semana.
Ô Zé, nós estamos chegando aí, são 19 horas e 51 minutos. Você tem mais alguma coisa para colocar? De quando você jogava futebol, do seu trabalho lá no Reis Neves? Fique aberto aí para você. Ô Maurício, agradecer essa oportunidade que você deu para estar aqui falando da minha vida profissional, né? Que joguei, graças a Deus, eu tive um sonho realizado. De todo garoto, né, daquela época que queria ser um atleta profissional. Joguei em várias equipes, disputei vários campeonatos, joguei em vários estádios que era o sonho de criança ter jogado. Mas um dia você tem que parar, né? Um dia você tem que parar. Mas a média, mas estou feliz. Poucos conseguem chegar aos 40, né? Como o Nenê, por exemplo, jogando no Vasco hoje. Sim, muito bom. Você se cuidando, trabalhando sério, você consegue chegar aos 40. Teve jogador que chegou até Mike, o Fernandão. O Fernando que jogou no Inter. Jogou no Inter, jogou no Santo André. Muito bom. E no Reis Neves, né? Estamos lá já há quase 20 anos, graças a Deus, eu estou numa família lá. O Reis Neves eu não falo que é uma escola, falo que é uma família. Eu dei aula lá em 2 ocasiões. Que bom, que bom. Quando eu estava começando em 82. Sim. Comecei em 81. E depois de 2008 eu voltei lá para complementar umas aulas, eu trabalhei um pouquinho lá. Né? É uma escola muito legal. Não, quem chega lá, o professor que vai dar aula naquela escola, ele apaixona pela escola. Pelo ambiente que tem, de amizade. Lá não tem... Lá tem umas feras, tem o João Ricardo lá, quem mais tá lá? Grande João Ricardo, um abraço para ele. Palmeirense, João Ricardo. Ivaí, corintiano. Tem mais amigos lá que agora... Zé Luiz, o velho Zé Luiz, parceirão. Palmeirense também. Quem mais você conhece aquela escola? A Dona Maria Cristina, nossa diretora. Tem a Cristina, sim. Nossa diretora, que está ali na nossa frente há muitos anos, né? Uma pessoa maravilhosa, que todo mundo gosta. A dona Vera Reco, você conhece também. A Vera, trabalha na secretaria, né? Grande a Vera. O coração da escola lá, ela é fera em todos os aspectos. Pessoa fantástica. Fantástico. E eu, Jota, eu quero agradecer, assim, muito de estar aqui, da oportunidade de falar da minha escola, uma escola que eu amo de paixão. Falou? Ô Zé, olha, eu agradeço muito a sua participação aqui, né? Você contando aí, revivendo a sua história, o seu passado como jogador, grande jogador que foi e pessoa que é hoje. Obrigado, Reginaldo. Obrigado, Maurício. Um abraço a todos. Falou? Com Deus. Tá certo? Opa. Tá aí. Alô. Grande Zé Rubens, grande jogador do Olímpia Futebol Clube, Ferroviária, Francana, marcando presença aqui no nosso programa Se Liga no Esporte, aqui na Se Liga TV, né? E nesta aqui é a 15ª edição do nosso programa. Ainda nós temos o Campeonato Paulista da Segundona, viu, Reginaldo? Pela 8ª rodada do Campeonato Paulista da Segundona, são 10 rodadas, nós já estamos na 8ª. Ô Zé, um abraço, Zé, obrigado. Nós estamos na 8ª rodada, são 10. A Francana venceu o São Carlos em Franca. Esse jogo foi na sexta-feira. O Catanduva, rapaz, o Catanduva não se deu bem não, hein? Jogou em casa e perdeu para Internacional. Olha. Tomou um chabu. Perdeu de 1-0 para Internacional. Foi na sexta-feira também, o Reginaldo. O Rio Branco recebeu Itapirense, perdeu por 2-1 em casa. O América, jogando no Teixeirão, venceu Andradina. Não foi Araçatuba, não. Andradina por 5-3. Foi no domingo. Mauá, no clássico lá de Mauá. Mauá Futebol Clube Mauaense ficou no 1-1, empate. Independente de Limeira, jogando em casa, perdeu para o Paulista de Jundiaí. 1-0 para a equipe do Paulista. Joséense, lá em São José dos Campos. Rapaz, que goleada, hein? O que aconteceu lá? 9-0. Pegou o Atlético de Mogi e só pegou 9-0. Faz muito tempo que eu não vejo uma goleada tão ampla aí, né? Rapaz, impressionante, hein? Joséense 9-0 em cima do Atlético Mogi. O Jabaquara em Santos venceu o SK Brasil. O Amparo venceu por 4-0 União São João de Araras. O Flamengo de Guarulhos contra o Guarulhos, o clássico da cidade, 2-2, houve um empate. União de Mogi venceu o Mantiqueira por 2-1 em Mogi das Cruzes. Em Assis, o Vossen empatou com a Assisense no clássico da cidade, 1-1.
Em Batatais, Batatais perdeu para o CAT, o grande Clube Atlético Taquaritinga, 4-1 para o Taquaritinga. O Grêmio São Carlense venceu em casa o 15 de Jaú. Oswaldo Cruz, em casa, recebeu o Itararé, empatou em 2-2. Penapolense recebeu o Fernandópolis e venceu por 2-0. São jogos que eu tenho aqui do Campeonato Paulista da segunda divisão. A classificação, Reginaldo, após essa rodada, 8ª rodada, atrás no grupo A Penapolense com 17 pontos em primeiro, o Catanduva em segundo com 16, coladinho ali, fazendo bela campanha o Catanduva também. A Inter de Bebedouro aparece em terceiro com 15 pontos, o Fernandópolis em quarto com 8, o América em quinto com 6 pontos e o Andradina está em último lugar, em sexto lugar com 6 pontos também. No grupo B nós temos o Grêmio Prudente com 18 pontos na liderança, o Vossen de Assis com 13 em segundo lugar, Oswaldo Cruz em terceiro com 11 pontos, Itararé em quarto com 9 pontos, Assisense em quinto com 8 pontos e o Santa Cruzense aparece em último lugar, em sexto lugar com apenas 1 ponto ganhou. No grupo C nós temos o Taquaritinga liderando com 21 em primeiro lugar, depois o Grêmio São Carlense com 14 pontos em segundo, o 15 de Jaú em terceiro lugar com 14, a Francana em quarto lugar com 10 pontos, São Carlos em quinto com 6 pontos, o Batatais em último lugar com 1 ponto apenas. E no grupo D, nós temos a Itapirense liderando com 20 pontos, o Rio Branco de Americana em segundo com 13 pontos, Amparo em terceiro com 12 pontos, depois vem o Paulista de Jundiaí em quarto com 12 pontos, o Independente de Limeira em quinto com 8 pontos e o União São João aparece em sexto lugar, lá em último lugar, com apenas 1 ponto ganho, a classificação do grupo D. No grupo E, nós temos o Flamengo de Guarulhos com 16 em primeiro, Joseense em segundo com 15, Mantiqueira em terceiro 14, União de Mogi em quarto 13, Guarulhos em quinto com 7, em sexto Atlético Mogi apenas 1 ponto. O grupo F fechando aí a segundona, o Mauá Futebol Clube tem 15 em primeiro, Jabaquara de Santos tem 14 em segundo, SKA em terceiro com 11, Colorado Caieiras em quarto com 10 pontos, depois vem a Mauaense com 10 pontos em quinto lugar e o Eco Suzano em sexto lugar com 2 pontos negativos, né? É a classificação da segundona, que vai longe, hein? O campeonato que vai se estender longe, vai longe. Estamos aí com 19h59, chegando ao ponto final de mais uma jornada esportiva, mais uma edição do programa Se Liga no Esporte, a 15ª, aqui na Se Liga TV, com a difusora AM, nas redes sociais da Band e da Nativa. Agora, 20 horas, né? É isso, Reginaldo? Isso! Um abraço, Reginaldo! Um abraço, Jota, um abraço para todo mundo, até segunda que vem. Até semana que vem com a outra edição do Se Liga no Esporte. Boa noite, Olímpia! Boa noite, Brasil!